pessoal, a nossa aula de hoje será sobre prevenção e combate ao abandono. Como essa aula é uma aula de início para que a gente comece a conversar sobre esse tema, a gente precisa identificar qual é a importância da prevenção e do combate ao abandono e o que é o abandono. Então, primeiramente, vamos começar pelo abandono. Quem de vocês podem me levantar a mão, já viu uma criança de rua, uma criança que é chamada moradora de rua, aquela que não tem uma casa, não tem um estabelecimento fixo para poder residir e que acaba tendo que ficar espalhada nas ruas, né, ou em outros pontos públicos, e acaba também tendo uma dificuldade às vezes para se alimentar, uma dificuldade para se deslocar, uma dificuldade inclusive para estar estudando. Quem já viu esse tipo de pessoa? Muito provavelmente nas ruas, levante a mão. Bom, essas pessoas elas estão em situação de abandono. Nós também chamamos essas pessoas de pessoas em estado de vulnerabilidade social. Isso quer dizer que elas estão numa condição em que elas não têm o acesso à educação ou pouco têm esse acesso, que elas têm dificuldade para se alimentar, para dormir, para ter um meio de transporte, para ter uma vida digna, para que ela possa participar da nossa sociedade como um membro ativo, aquele membro que participa, que está presente, que consegue interagir com o outro. Então esse sujeito ele está abandonado e ele está em situação de vulnerabilidade social. Qual a importância da gente se preocupar com a prevenção? Então, o que é essa ação de prevenção ao abandono? É aquela situação em que nós tentamos cuidar das pessoas para que ela nem vá para a rua ou que ela já esteja na rua, mas que a gente consiga voltar com essa pessoa para a sociedade, para que ela volte a participar da escola, para que ela volte a participar, por exemplo, de uma igreja para quem vai à igreja, para que ela tenha a condição de trabalhar, de ir no supermercado, para que ela tenha uma vida, uma condição digna de estar em todos esses ambientes e consiga participar de uma maneira civil, uma maneira em que ela se faz presente como cidadã. Então, a prevenção e o abandono, elas devem caminhar como um conceito de colaboração. Então a gente tem que tentar prevenir esse abandono através de medidas do nosso dia a dia. Então a gente pode influenciar as pessoas a ajudarem essas pessoas que estão em situação de abandono e de vulnerabilidade. A gente pode tentar entender qual é a situação de abandono dessa pessoa para entender a carência dessa pessoa, ou seja, por que será que ela está nessa situação abandonada na rua, por exemplo? Será que é porque ela não tem um emprego? Será que é porque ela está fora da escola? Será que é porque ela está doente, ela precisa de um atendimento médico e ir para um hospital? Então nós temos que entender o que levou essa pessoa a estar nessa situação de abandono para que a gente possa tomar a medida de prevenção ou de ajuda e apoio. Então a situação de prevenção ela demanda para que a gente primeiramente entenda por que essa pessoa está na situação de abandono, de vulnerabilidade, para que também a gente tenha consciência de qual a melhor decisão a ser tomada para que isso não ocorra mais e para que não ocorra com outras pessoas, inclusive, não só para aquela pessoa que a gente está tentando ajudar, apoiar, mas para que ela também possa colaborar depois com outras pessoas e assim formar uma corrente onde um vai ajudando o outro, né? Esse é o nosso papel como cidadão. E para que outras pessoas não vão para a rua, não fiquem em abandono pelos mesmos motivos que essa pessoa que a gente acabou de encontrar ou está tentando ajudar está na rua. Então a situação de prevenção, a ação de prevenção ao abandono, ela é muito importante para que a gente possa determinar o porquê a pessoa está ali e como a gente pode ajudar. A situação de abandono, ela também está ligada muito às culturas, às tradições, à formação da nossa sociedade. Uma formação da sociedade onde as pessoas só pensam em dinheiro e não pensam no bem-estar da própria população, vai ser a sociedade que visa o lucro. Então, as pessoas que têm bastante dinheiro, elas vão ter acesso à comida, elas vão ter acesso à casa, elas não vão correr risco, ou pouco vai correr esse risco, né? Pouco risco vai haver
dessas pessoas estarem indo para uma situação de rua, porque elas têm dinheiro, elas produzem o que a nossa sociedade pede para produzir. Trabalhar, estudar e ganhar muito dinheiro para comprar um bom carro, uma boa casa e assim não estar na situação de abandono. Só que a situação de abandono não quer dizer que a pessoa deve ser rica e se ela não for rica ela automaticamente vai para o abandono. A pessoa que está em situação de abandono, ela tem pouquíssimos recursos e um pouco que ela já recebe de recurso pode ser de grande ajuda para que ela saia dessa situação de abandono. Então a nossa sociedade ela não pode pensar na situação de abandono só pelo dinheiro ou só por um motivo em específico. A situação de abandono ela é muito complexa e nós precisamos entender os contextos. Outro contexto, por exemplo, é porque às vezes a pessoa que está numa situação de abandono, ela não recebeu um conhecimento de educação para que ela entenda que ela tem que sair dali. Às vezes a pessoa que está em abandono, ela pode considerar uma causa normal, comum, aquela situação precária de vulnerabilidade onde ela está. E ela tem que entender que ela também precisa de ajuda, que ela também precisa de cuidado e que ela pode tentar procurar pessoas que colaborem com ela. Então, o que a gente está conseguindo ver na nossa aula de hoje é que a situação de abandono não é só um problema da nossa sociedade não conseguir ajudar outras pessoas ou de pessoas que estão com muito problema e acabam indo para a rua por conta desse problema. Nós temos que ter a consciência de que essas pessoas precisam de apoio e que elas podem também não saber procurar esse apoio ou não entender como ela está inserida nessa sociedade que não está trazendo nada de bom para ela e que está provocando essa situação de abandono. E como a gente pode interferir, né, pensando agora nas nossas ações, para que haja uma prevenção e um combate a esse abandono, para que a gente possa tirar as pessoas que já estão na rua da rua, mas ao mesmo tempo evitar com que outras pessoas acabem indo para a rua. Então, na aula de hoje nós conseguimos identificar esses pontos, que é muito importante, e na aula que vem a gente pode discutir um pouco sobre quais medidas que nós podemos estabelecer, pensando em ações sociais, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Quem sabe, dando uma prévia da próxima aula, montar um grande projeto onde a gente pode doar roupas, doar comida, para que essas pessoas tenham condição de sair da rua através desse projeto social de coleta de roupas e de coleta de alimentos. Então, fica aí a dica para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a importância da gente tratar desse tema e nos vemos na aula que vem. Tchau, tchau, pessoal!